Em busca de mais um título, o técnico Felipe Luiz está ajeitando os últimos detalhes do Flamengo antes da partida contra o Maricá no próximo sábado. No treino desta quinta, Ayrton Lucas esteve mais uma vez no campo e estará à disposição novamente. Quem também pode retornar é o capitão do time, Gerson. Ele foi absolvido no julgamento pela confusão no clássico contra o Botafogo. Já o zagueiro Cleiton pegou 4 jogos de suspensão e, como já cumpriu um, só poderia retornar ao time caso o rubro-negro avance à final do estadual. Michael, Juninho e Alexandro seguem se recuperando de lesão e não tiveram um prazo de retorno divulgado. Uma vitória simples garante o título da Taça Guanabara e o rubro-negro que espera dar grandes alegrias ao torcedor em 2025. Essas imagens são do treino de hoje. Ô, Pedrosa, deixa eu conferir aqui uma coisa. Deixa eu ver se tá aqui ainda. João Gomes tá. Vai estar, pô, eternamente. Embaixo, Felipe Luiz. É a nova dele. A do Felipe Luiz devia ser mais antiga, né? Não, mas Porque... eu acho que o amor Não, dele mas assim, amor não tem jeito, cara. Entende? Você não escolhe, né? Não a tem jeito. tatuagem na nuca do VD tá intacta. Ele só ganhou teu coração depois que ele parou, né? Ele vem conquistando, não vou negar, não. Não vou negar, A gente percebe. Se ele acha que vai me conquistar assim, ele tá no caminho certo. Se vai, ele é casado, hein, ô Pedrosa? Provavelmente. Bem casado. Olha Ele tava aí, com a esposa no Rio Open, não tava? E a esposa dele, ela não é brasileira, né? Não é, ela é espanhola, se não me por engano. isso que ele fala esse português arrastado, Ele passou muito tempo lá fora, Não, né? e deve falar espanhol, Tanto é no que caso, na né? época que ele Não sei, veio tô jogar no chutando. Flamengo, ela teve que ser convencida, né? É mesmo? E ela falou isso, ó. Vai pro Flamengo, os caras vieram aqui atrás de você. É sério isso, o Felipe Luiz conta essa história. Olha aí, os números do Felipe Luiz, a nova tatuagem da nuca de Vene Casagrande. 15 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 22 jogos, 2 títulos. A gente tá falando aí dentro a Copa do Brasil e a Supercopa desse ano. O Vene Casagrande, essa derrota aí é contra o Fluminense. E ele tava procurando rival. Diz, né, ele. Tava procurando rival. No Rio, pra ser mais... O Flamengo não ganhou ainda do Fluminense sob o comando do Felipe Luiz. Achou o rival. O que você tá rindo, Vene? Ó, eu tô igual o macaquinho do WhatsApp. Ué, é mentira? Não, vai brigar com a verdade? Não, eu não tenho nada a além falar. da derrota, empate ali tem o Fluminense também, né? Exatamente. Nesse empate aí, o Exatamente. Fluminense ganhou o título de bateu de frente. Não. Isso aqui é o mais interessante, hein? São 38 gols feitos, 12 sofridos, 77% de aproveitamento, 14 partidas sem tomar gols. Vene Casagrande, 77% de aproveitamento é um ótimo aproveitamento para um treinador. A gente sabe que a amostra é curta, né? Não estamos falando de um cara que tá igual o Abel aí há 4 anos. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque eu acho que o trabalho dele, ele reflete o que os números falam. Porque nem sempre a gente olha os números e concorda, né? Mas no caso do Felipe Luiz, a gente tá concordando, hein? Fernandinho, ainda mais se a gente parar e analisar o cenário, né? Porque o Felipe Luiz, ele chegou ao Flamengo no meio de uma temporada. Pegou jogos extremamente complicados, sobretudo na Copa do Brasil. E quando a gente fala que o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil, ele foi campeão da Copa do Brasil. E chegar para substituir o Tite. Exatamente, ele teve que passar de um Corinthians, que estava numa crescente muito grande. Ele teve que encarar a adversidade. A expulsão logo no começo do jogo do Bruno Henrique. E ali ele mostrou que ele é um profissional preparado, capacitado para assumir o Flamengo. Assim que teve a expulsão, ele já tinha a estratégia montada e a gente pode ver dentro de campo aí um Flamengo, seja reserva, seja titular, seja alternativo. Um Flamengo jogando um bom futebol. Claro, estamos falando de um campeonato carioca, que ele mesmo trata como uma pré-temporada de luxo, mas independentemente disso, a gente vê outros clubes grandes aí que não conseguem ter esse mesmo aproveitamento, essa mesma exibição. Eu vou repetir o que eu falei aí anteriormente. Para mim, hoje, o Flamengo joga o melhor futebol brasileiro. Claro, início de temporada, é muito cedo para dizer se vai ganhar muitos títulos, mas continuo com a ideia. O Flamengo pode não ganhar todos os títulos, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu tenho certeza que os adversários hoje respeitam muito mais o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. É um baita trabalho que ele vem fazendo, inclusive a própria diretoria já tem a intenção de buscar uma renovação de contrato com ele, dar uma valorização salarial, porque o contrato dele vai até dezembro, ou seja, um contrato curto e obviamente o salário dele não deve ser alto.
porque ele chegou ali, ele estava no sub-20. Então, assim, óbvio que a diretoria vai conversar com o Felipe Luiz, então eu acho que é um treinador que tem tudo para dar certo. E eu fico feliz por ser um treinador brasileiro, né? Porque a gente vive mencionando que treinadores brasileiros não conseguem mais fazer um bom trabalho. E tá aí o Felipe Luiz da nova geração. Essa pergunta que eu vou fazer pro nosso careca de HD. Raciocina aqui comigo, esse eu tô ficando totoca da cabeça. Eu acho que não. A gente encontra hoje um jogo do Palmeiras, o Botafogo com o Arthur Jorge, até quando tinha o Luiz Castro, um jogo com uma intensidade diferente. Você vê que ela é importada, infelizmente, né? A gente vê um tipo de jogo, não é que é melhor ou pior, um tipo de jogo diferente. E o que mais chama atenção é o volume, com a agressividade, aquela forma intensa de jogar, com muita ofensividade e, claro, ali com as suas, a sua forma de se defender, mas sempre pensando pra frente. Mas a intensidade sendo a maior característica. E a gente vê sempre isso no Brasil com treinadores que vieram de fora. A gente viu, começa com o Jorge Jesus, depois vem o Abel, aí tem o Luiz, tem o Caixinha, tem o Arthur Jorge, com aquele Botafogo do ano passado, que era super intenso. E eu acho que hoje o único que faz, sendo brasileiro, esse estilo de jogo intenso, que é o que a gente vê do Flamengo, um padrão tático flexível, mas um padrão, um jeito de jogar único, com intensidade é o Felipe Luiz. Me lembra algum brasileiro hoje, treinador aqui no Brasil, que tenha essa característica? Vai ser difícil achar. Eu não tô lembrando. Mas por que isso acontece? Porque a escola do Felipe Luiz é europeia. A escola dele é europeia. Ele não estudou futebol no Brasil. Ele estudou futebol lá fora, porque por toda a bagagem que ele teve, pela reta final de carreira dele, que ele teve o Jorge Jesus como grande mentor dele também. Obviamente ele tirou as licenças aqui da CBF e tudo mais, deve ter aprendido, mas assim, a nossa escola de formadores de treinadores não é uma escola magnífica. Muito pelo contrário, hoje a maior escola de treinadores do mundo é lá em Portugal, que é justamente quem faz mais sucesso aqui. Então, obviamente, o Felipe Luiz, que tem essa referência do Simeone, o futebol argentino revela vários grandes treinadores, e o futebol brasileiro não consegue fazer isso, por vários motivos. Cultura, o custo, as pessoas não têm noção de quanto custa tirar as licenças para ser um treinador. Então, uma pessoa qualquer, eu tenho sonhos de ser treinador, ela tem que ter no bolso aí 30, 40 mil reais para tirar uma licença de treinador até a principal licença, fora o dinheiro para se manter na vida, que geralmente os treinadores brasileiros que começam na base ou algo do tipo não conseguem, a não ser que o clube pague a situação. Ainda tem um ponto, essa licença não vale em vários países. Exatamente. Exato. Mas, inclusive o próprio Jair Ventura já falou muito sobre isso, defendendo os treinadores brasileiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o Felipe seja o início de uma nova escola brasileira. Eu acho que a escola do Felipe não é brasileira. Não é brasileira, mas eu tô querendo dizer, não é uma escola brasileira, eu tô querendo dizer que outros brasileiros vão caminhar... Claro, ele pode virar uma referência. Mas eu acho que o Felipe Luiz, ele é um caso à parte, porque ele, mesmo quando ele era jogador, ele já estava se preparando de uma maneira literal para ser treinador. Porque era comum ele sentar com vários treinadores. Eu já dei esse exemplo aqui. Também, né? Eduardo Barroca, uma vez, almoçou com ele. Sim. Aí um garçom tirou a foto e me mandou. Eu falei, opa, o que está acontecendo? E aí liguei pro Barroca, o Barroca me explicou, cara, o Felipe Luiz, ele é jogador, mas ele gosta de sentar com vários treinadores para ouvir, para aprender. Então é um cara que, além de ter uma escola, como o Pedrosa mencionou, uma escola europeia, trabalhou com treinadores europeus, ele é um cara que se preparou muito para esse momento. Então ele já chega muito bem preparado. Vou dar um exemplo aqui de outro treinador brasileiro que eu gosto muito de ouvir, o Alex, que foi jogador, que foi craque da bola. Você ouve o Alex e fala assim, caramba, o cara sabe muito de futebol. Só que talvez ele não tenha tido a oportunidade que o Felipe Luiz teve. Sim. Cara, essa oportunidade que o Felipe Luiz teve foi, assim, absurda. E ele aproveitou, né? E aproveitou da melhor maneira possível. Vem aproveitando, na verdade. Pegar a máquina e fazer a máquina rodar. E o detalhe, ele conhecia essa máquina. Exato. Ele ajudou a construir essa máquina. Mas a minha esperança é que com a chegada do Luiz e a referência que dá, outros treinadores brasileiros vão caminhar por aí. O Roger Machado fez um excelente trabalho no Internacional ano passado. E ele é brasileiro de uma geração que vamos botar aí da última década. Sim. O início do Roger Machado no Grêmio, por exemplo, é um início muito promissor, cara. É que depois ele oscila tudo mais, mas ele faz um bom trabalho no Juventude, vai pro Internacional e faz uma campanha bizarra diante de um cenário complicado lá do Internacional. Então acho que ele é um nome que a gente pode citar. E no final das contas... Olha, entenda, eu não falei que é bom ou ruim. Eu sei. Eu falei o tipo de jogo, a característica. No final das contas, o grande treinador brasileiro que conseguiu revolucionar um pouco aqui, sem ser português ou sem ter referência, se chama Fernando Diniz. Que ele foi campeão da Libertadores da América jogando do jeito dele. E com a sua característica. Exatamente. Não é importada, é o jeito do Diniz de jogar. Olha aqui, o Pulgar falou
com a Flá TV sobre estar se sentindo muito bem no estilo de jogo do Filipe Luís. Vamos ver. Con el modo de juego que tiene Felipe es bastante cómodo, es súper adaptable y creo que como te digo, la fuerza y la fortaleza de este grupo que te hace sentir cómodo y feliz. Muito bem, tá aí o Pulgar, que foi, não foi, vai, não vai, fica, não fica, ficou. Hein, ô Vini Casagrande? Quer dizer, a gente não pode dizer isso ainda, não, né? é. O contrato dele é até dezembro, aí depende de uma negociação. O que eu posso dizer pro torcedor rubro-negro é que o Flamengo já tem tudo pronto para apresentar o empresário dele, que chega ainda nesse mês aqui ao Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. O Flamengo vai oferecer 3 anos de contrato para ele e, obviamente, uma valorização salarial. Ele vai aceitar? Aí eu não sei, não tem como eu adivinhar. E aí, Pedrosa, e o Lloyd, hein? Quer jogar no Vascão? A gente vai ver o que ele disse numa live. O Lloyd é um jogador, ele não é o amigo do Deb, tá? É outra coisa, é um jogador. E o Pedrosa já vai falar quem é esse jogador, mas vamos ver o que ele falou numa live. Ele tava na rede social dele e falou uma coisa. Isso aí, cadê? Se o Vasco tá a pagar o que a Lânia tá a pedir, não podem começar a fazer confusão de não, ele não pode sair, ele não pode... Não faça isso. Me deixem ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque a vida daqui a pouco, o mundo pode acabar. Essa hora, se Deus que estiver lá no céu falar, rebenta tudo, Jesus desce. Eu não vou jogar no Vasco.